Fala torcedor rubro-negro. Bem-vindos ao canal do nosso Mengão. Trouxemos especialmente para você mais um corte para reagirmos em relação ao nosso Mengão. Inscreva-se no nosso canal para ficar bem informado de tudo do Flamengo. E já deixa o like, para mostrar a força da torcida do maior do mundo. Ative o sino para ficar sabendo de todas as notícias do Flamengo rapidamente. Vamos ao vídeo. Sport Center de volta agora com o nosso pós-jogo de Bahia e Flamengo. A gente já com os gols aí na tela. Vitória do Flamengo, 3-2. Muita coisa pra gente falar sobre esse jogo, viu, Fábio Luciano? Um beijo pra você, bem-vindo, capitã. Glau, boa noite a você, ao Fernando, boa noite a todos. É isso, né? É um jogo pra gente tocar em vários assuntos, né, Glaucio? Mais uma vitória do Flamengo, uma vitória importante, né? Pensando nos 3 pontos, a segunda vitória consecutiva, mas com muitas observações, né? No primeiro tempo o Flamengo foi um pouco melhor, né? Eu me assustei um pouco com algumas mudanças do São Paulo, mas isso acaba sendo normal na maneira como ele pensa. Ele vem sem o Eric Pulgar, que para mim era um dos jogadores que estavam tendo atuações das mais regulares. Ele vem sem o Wesley na lateral. Enfim, mas é a maneira do São Paulo montar os seus times. Mas no primeiro tempo o Flamengo foi superior ao Bahia, né? O Bahia errou muito defensivamente, deu muitos espaços para o Flamengo, principalmente no meio de campo. E aí vem uma observação no intervalo, né, Glauco? Acho que isso vai mexer um pouquinho com todos que acompanham o futebol. O São Paulo faz 5 mexidas no intervalo, né? Então, assim, a gente não sabe se tem algum problema de lesão, né? Algum jogador que sentiu, mas não é algo normal. Eu, particularmente, vivi minha vida toda no futebol e nunca tinha visto algo parecido, né? A gente acabava acompanhando isso em jogos amistosos, mas não em um jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Flamengo tem muitas dificuldades também dentro da partida, mesmo com o Bahia com 2 jogadores a menos. Então, assim, é um jogo que chama muita atenção. Importante para o Flamengo pelos 3 pontos, a vitória, mas é um jogo que deixa o torcedor do Flamengo com uma pulga atrás da orelha. Tem muita coisa pra gente discutir, Fê. Não sei nem por onde começar. Depois a gente vai pontuar. O Fábio Luciano fez um apanhadão. Já foi dando ali já um spoiler de cada coisa. Mas a gente também tem que dizer a segunda vitória desse Sampaoli, né? Seguida. E aí sim, para tentar dar aquela embalada que todo mundo está esperando há um tempo já nesse início de trabalho dele. Um beijo para você, bem-vindo. Beijo, Glau, prazer estar aqui. Muito boa tarde, boa noite já, né? Já passou de 6 horas, boa noite, né? Boa noite, Capita, também. O meu padrão é 6h30, eu aceito boa tarde. Tem gente que acha que 6 horas, né? Então, boa tarde, boa noite, né? Vitória importante para o Flamengo, do ponto de vista de resultado, ameniza um pouco uma pressão que o São Paulo trouxe para ele no intervalo. Realmente inesperado, né? 5 substituições de uma vez só. E o pior é que o time piorou. Sim. O time acabou piorando com essas mudanças que o São Paulo fez no jogo contra o Bahia. Gostei do que eu vi pelo lado do Bahia ofensivamente. Defensivamente, o Renato Paiva tem muita coisa para trabalhar. Porque cedeu muitos espaços, principalmente no primeiro tempo. E até por conta disso, não conseguiu um resultado melhor jogando dentro de casa, né? Estádio lotado, as 2 torcidas comparecendo. Né? Mas é um momento, pelo menos de resultado, já que é uma pressão muito grande para o Flamengo, né, depois de tudo que aconteceu no início da temporada, que ameniza um pouco a situação e dá uma tranquilidade maior, porque terça-feira tem jogo grande, né? Uhum. Terça-feira você tem Copa do Brasil, clássico carioca contra o embalado Fluminense. Tem muita coisa para a gente falar sobre arbitragem, sobre as opções do Sampaoli, sobre como esse time do Flamengo não rendeu. Acho que o resultado veio e isso é positivo nesse momento, mas a atuação não foi nem um pouco convincente e equilibrada, pelo menos ao meu ver. A Renata Ruel vai estar aqui com a gente também depois para analisar esses lances, para analisar a arbitragem dessa partida. O Elton Serra acompanhou lá na Fonte Nova esse jogo também. Vai estar ao vivo também trazendo não só os personagens, mas as informações direto da Bahia para a gente dessa partida. E então muita coisa aqui nesse nosso pós-jogo de Bahia 2, Flamengo 3. Vocês querem ir do início? Vocês querem pegar essa história das 5 substituições? Vamos lá, chamou a atenção no intervalo que o Sampaoli vai logo de cara e faz as 5 substituições na troca para o segundo tempo. Ok, tem o Fla-Flu na terça-feira, Copa do Brasil, mas isso parece que quando amistoso, início de temporada, aquela coisa, vai trocando para ver o que o time acontece. Primeira vez que isso aconteceu, inclusive, no futebol brasileiro, logo de uma vez, essa troca de baseada. É porque ele correu muitos riscos, né, Gláucia?
Então, assim, a gente pode pontuar, o Sampaoli pode vir para a coletiva e ter as explicações dele, como a gente falou. De repente teve algum jogador que sentiu um incômodo, que teve que ser substituído. Tem a preocupação também, como o Fernando colocou, do jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Mas é um jogo de Campeonato Brasileiro, era um jogo importante para o Flamengo vencer. Então, assim, eu acho que se corre muitos riscos, né? Então, ele mexeu em todas as posições, né? Então, ele partiu do goleiro, na lateral, com a entrada do Wesley, no meio de campo, no ataque. E fica aquela sensação para o torcedor. Agora, terminou, né, o jogo, o Flamengo venceu, o Flamengo não teve nenhum problema no segundo tempo, mas fica aquela sensação, quando a gente vê as substituições, pô, mas e se um jogador se machuca, né? E se um jogador, sei lá, é expulso e você precisa corrigir um posicionamento? Então, isso é algo que impressiona. A gente sabe, né, eu vou usar a palavra entre aspas, das loucuras do Sampaoli. A gente já viu o Santos jogando próximo do meio de campo, né? Tentando armar o time ali numa linha com os zagueiros. Então, é a maneira como ele encara o futebol. Mas isso, Glau, é algo que coloca em risco um jogo, né? Uma vitória, os 3 pontos, e algo que pode sair do controle dele. Isso que chama a atenção. Então, assim, se o Flamengo tem um jogador machucado, 2 jogadores machucados, o Arrascaeta está voltando novamente, então se o Arrascaeta sente algum problema, ele seria obrigado a em campo para fazer uma sombra, para fazer alguma movimentação que poderia atrapalhá-lo, né, num jogo próximo. Então, eu acho que isso é um risco, na minha opinião, né, e eu vivi no futebol, como eu disse, a minha vida toda, desnecessário. Então, é lógico que você pode ter uma preocupação de algum jogador que sentiu um incômodo, por exemplo, o Davi Luiz, sentiu um incômodo, talvez, né, pode ter sentido, e eu preciso fazer uma mudança. Mas pelo menos uma substituição, né? Você guardar uma substituição para que em um momento do jogo, se fosse necessário, você ter essa opção também. Mas é a maneira como o Sampaoli vê